terapeuta de si é um método, né? Ele é um curso, ele tem 6 chaves, ele tem uma lógica, então ele tem uma estrutura onde a pessoa passa por chaves que ela vai aprendendo desde mapear esse desafio, né? Então, a primeira chave do terapeuta de si, a gente estuda os desafios e as dificuldades. Eu brinco que as bênçãos e as maldições de ser terapeuta. Então, realmente de contar isso, que às vezes não fica claro. Às vezes não fica claro para uma pessoa que para ela jogar bem, ela tem que dormir bem, ela tem que comer bem. Então, é entender quais são esses desafios, o que a gente precisa olhar, quais são as bênçãos e quais são as maldições. Quando o cliente trata você como um Deus, você salvou a minha vida, como é que você não entra nisso? Isso é um tipo de desafio, então a gente mapeia todos esses desafios. Depois a gente vai entender o mapa de percepção que a gente é afetado no nosso relacionamento interior. Como você se vê, como você acredita que você é e como você aprende a olhar para si com novos olhos, né? Então, ensino desidentificação, ensino deslocamento de consciência, ensino manejos internos que são verdadeiras chaves mesmo de abertura desses caminhos de dor que o terapeuta tem, porque é muito comum o terapeuta ter uma autocobrança muito grande, né? E se olhar com muita severidade, ter um padrão de crítico interno imenso. Então, como é que sai disso? Né? Então, a gente passa por essa chave. Até chegar no coração, que é começar a falar de trauma, né? Entender o que é trauma, traumatização, o que é trauma episódico, o que é trauma de desenvolvimento, como a gente pode compreender as narrativas de trauma quando os traumas não são lembrados de maneira declarativa, através da memória, mas impactam o nosso funcionamento. Entender os processos de traumatização em si mesmo para poder reconhecer no outro. Então a gente faz um bom overview, uma boa atualizada dessa temática para que o terapeuta possa incluir isso na reflexão de si mesmo e cuidar de si e poder identificar isso. E aí então a gente começa a desenvolver habilidades, né? Então são 2 tríades de chave. Essas 3 estão muito ligadas a mapear e já começar a desenvolver bases para lidar com aquilo que é identificado. E a outra tríade, que é comunicação, protocolos de autocuidado e focalização, o terapeuta então recebe um olhar mais apurado para os seus principais treinos de habilidade pouco olhado, como por exemplo, entender que a comunicação no set terapêutico ela precisa ser precisa, ela precisa ser olhada. Do mesmo jeito que um cantor pode ter a voz mais linda do mundo, se ele não tiver técnica de respiração, ele não vai sustentar a nota, né? Então, o terapeuta é super empático, super estudado, tem uma boa ressonância, faz tudo muito bem, porém a comunicação dele tá desalinhada. É a respiração do cantor que não está sustentando a nota. Então, entender o que é comunicação é uma ciência, né? O bom comunicador não é o que fala bem, o bom comunicador é o que escuta bem. Então, existe uma ciência de escutatória, e escutar é diferente de ouvir. Então, a gente estuda mesmo qual é a ciência por trás de uma escutatória bem feita e dessa ciência maravilhosa que é a comunicação humana, né? Nós somos seres que a comunicação é mais precisa através da conexão, né? Só que a gente não tem fio para conectar um do outro. A conexão é por sintonia. Mesmo mais ou menos parecido, vai com o wireless e tal. Então tem que ajustar bem o sinal. E como faz isso? Não adianta só falar sobre isso, a gente tem que saber como faz. Então por isso eu gosto de método. Tem um processo lá que te mostra como você faz isso. O que é não julgamento, o que é escuta profunda. E como incorporar isso nos treinos de habilidade, né, na função. E na chave 5, aí eu ensino realmente a desenvolver protocolos de autocuidado, como descrever os seus protocolos de autocuidado. Né? O que faz a tua autorregulação, o que ajuda você, não necessariamente é o que faz a minha. Então, como você constitui, protocola e vive diariamente esse cuidado de si. E no módulo 6 eu faço uma introdução à focalização, que acho que é um dos métodos, uma das ferramentas mais potentes para quem é da área, porque ela é baseada em relacionamento interior, ela é baseada numa pesquisa feita por um filósofo, juntamente com o Carl Rogers, né? O Dr. Eugene Gentry foi um filósofo que juntamente com o Carl Rogers se perguntou, procurou e pesquisou por 15 anos o que é que torna o processo psicoterapêutico bem sucedido. A partir da resposta disso, ele desenvolve a focalização. Então, ter a focalização como um instrumento de autocuidado, através desses 6 passos é que a gente vai construindo, então, não só a consciência do porquê, mas principalmente a direção para quê
e o como, né? Como tornar isso real, prático e vivencial e ver na prática a transformação que isso traz, né? Porque um terapeuta que está de bem consigo, que está tranquilo, que está calmo, com certeza tem muito mais condição de ajudar pessoas que estão aí atravessando seus mares revoltos do que se ele estiver completamente tomado pela ansiedade, por insegurança, por autocobrança severa. Tudo isso vai refletir na prática dele.